Eu disse à minha mãe que me mudaria num piscar de olhos se eu entrasse em um programa de medicina fora do estado. Ela parecia ter levado um tapa na cara. No jantar, minha família inteira estava me dando um gelo. E a primeira pergunta do meu pai não foi: vamos sentir sua falta, mas sim: então quem vai cuidar do cachorro? Isso basicamente resumia meu papel nessa casa. Eu era o filho de quem meus pais mais exigiam e a quem menos elogiavam. Escolhi a faculdade estadual mais barata, mantive minhas notas altas, consegui um estágio remunerado em um consultório de cardiologia. Esperei por uma frase: estamos orgulhosos de você. Nada. Minha irmã mais velha teve o oposto. Ela ganhou uma graduação cara e uma faculdade de enfermagem cara. Ela recebia presentes em cada conquista. Enquanto isso, eu pagava minhas próprias coisas e tentava não custar nada a eles. A única coisa que eles forneciam era o teto. E até isso vinha com condições. Essas condições eram o cachorro dos meus pais e o filho da minha irmã. Se meus pais quisessem sair à noite, eu ficava em casa. Se minha irmã precisasse de ajuda, eu era a ajuda. Lavar roupa, cuidar da criança, fazer tarefas. O marido dela existia tecnicamente, mas de alguma forma eu era o pai padrão. Se eu dissesse não, virava um problema familiar. E minha mãe chorava enquanto meu pai dava sermão. O ponto de ruptura foi o MCAT. Eu precisava de silêncio, precisava de horas de estudo ininterrupto, mas em vez disso, tive interrupções constantes. Pode levar o cachorro pra fora, pode olhar o bebê, visitas estão chegando, ajude. Acabei refazendo o exame porque não conseguia me concentrar na minha própria casa. Então, quando minha mãe me perguntou no carro: você se mudaria se passasse em algum lugar longe? Eu nem pisquei. Num piscar de olhos, ela retrucou: por que você diria isso? Como se eu estivesse sendo cruel. Eu disse a ela a verdade, que não tinha privacidade, que era tratado como uma babá residente, que se ficasse, eu reprovaria porque eles continuariam me tirando dos estudos. O rosto dela endureceu, depois ela ficou quieta, depois todos ficaram quietos. Eu vinha economizando tudo o que podia do trabalho. Eu tinha uma pequena reserva, mas não dinheiro para arrumar seu próprio lugar amanhã. E meus pais sabiam disso. Sempre que eu resistia, eles insinuavam me cortar financeiramente ou dificultar as coisas, e eu odiava estar planejando meu futuro como uma rota de fuga. As pessoas viviam dizendo: mude-se para a casa dos seus avós. Eu fiz isso, e eles foram anjos. Eu ajudava em casa e contribuía com dinheiro, mas meus pais me ligavam sem parar. Depois ligavam sem parar para o telefone fixo dos meus avós, e se eu não atendesse, eles apareciam e começavam a gritar na sala dos meus avós. Uma vez meu avô teve um ataque de pânico no meio de uma discussão, e eu o levei para a emergência. Então minha mãe entrou no meu quarto e anunciou uma reunião de família com minha irmã. Eu disse: tudo bem, mas meu tio e minha tia virão também. Minha tia é terapeuta licenciada, e meu tio realmente se importava comigo. Meu namorado veio como apoio porque ele assistia a essa bagunça há anos. Naquela noite, sentamos todos na sala de estar, e meu pai tentou se fazer de calmo. Por que você sente a necessidade de se mudar tão rápido? Meu tio se inclinou para frente. A voz dele ficou afiada. Porque vocês estão usando ele. Depois disso, tudo ficou em câmera lenta. Meu tio listou tudo: os elogios para minha irmã, o silêncio para mim, as tarefas jogadas em cima de mim, os estudos sabotados. Minha tia manteve a calma e disse: isso é abuso emocional e foi normalizado. Minha irmã tentou desviar: por que você não pediu coisas? Meu namorado interrompeu de forma direta e simples: ele pediu para vocês dizerem que estão orgulhosos. Olhei para minha irmã e disse: e cansei de ser sua babá gratuita. Minha mãe começou a chorar, choro de verdade. Meu pai não falou por um minuto inteiro, e então ele finalmente disse: eu não percebi o quão ruim a situação tinha ficado. Minha mãe continuava sussurrando: me desculpe, e admitiu que começou a copiar como os próprios pais a tratavam. Legal. Ainda assim, não me ajudou quando eu estava me afogando. Minha tia sugeriu terapia em grupo, meus pais concordaram, meu namorado encerrou dizendo: ele vai se mudar, vocês não podem impedir isso. Pela primeira vez, meus pais não me ameaçaram, não gritaram, apenas ficaram sentados lá e aceitaram. Depois que todos foram embora, meu pai entrou no meu quarto com lágrimas nos olhos. Ele apenas disse: me desculpe, repetidamente. Eu nunca o tinha visto chorar, e isso mexeu comigo mais do que os gritos jamais mexeram. Dormi na casa do meu namorado naquela noite. Ele me abraçou e prometeu: no segundo em que você passar, vamos procurar um apartamento. Meus pais não ligaram, não exigiram que eu voltasse, não perguntaram sobre o cachorro. Parte de mim queria acreditar que isso era uma mudança. Outra parte de mim esperava pela próxima chantagem emocional. De qualquer forma, eu ainda ia embora. Eu não arriscaria meu futuro só para que minha irmã pudesse ficar confortável.